Olá, meus queridos alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Paiva para mais uma aula remota de Geografia. Então se liga aí, pega a apostila, abre na página 178, subtítulo Índia, título Índia, e vamos à aula de hoje, tá? Eu vou soltar a vinheta, depois da vinheta a gente começa a aula. Página 178, Índia. Então, esse grande país do continente asiático, né, ele é o 7º país do mundo em extensão territorial. E ele é o 2º do mundo em população. Uma grande população de aproximadamente 1,25 bilhões, né? 1,25 bilhão de habitantes. É muita gente, tá? O que transforma a Índia numa grande potência econômica, devido a ter mão de obra barata, também um grande mercado consumidor. Uma característica também é que a Índia é um grande produtor de alimentos. Ela tem áreas férteis, muitas áreas férteis, né? Entretanto, devido à quantidade de pessoas que tem no seu território, essa grande produção de alimento não é para exportação, é para o consumo interno, tá? Falando um pouquinho também sobre as características físicas, né, da Índia, você tem essa placa indiana, ela se choca com a placa euroasiática, formando ao norte da Índia e nos países mais acima a cordilheira do Himalaia, tá? Então você vai ter ao norte da Índia as regiões mais altas. Isso vai ser importante, daqui a pouco vou te explicar por quê. Seguindo aqui, é um grande país, tá? Muitas pessoas, e você tem grandes desigualdades sociais, tá? Diferente daqui do Brasil, do mundo ocidental, onde nós estamos acostumados, aonde a ascensão social está muito ligada à grana que você tem, na Índia isso é meio que pré-definido, tá? Você tem uma cultura hindu, tá? Religiosa, hindu, aonde é um sistema dividido em castas, tá bom? E aí você tem um quadrinho aqui na página 180 que mostra, segundo a cultura hindu, né, a população ela veio de partes do corpo de um deus, de uma divindade. E cada parte, né, do corpo dessa divindade representa uma casta. Então vocês têm os brahmanes, né? Tem aqui os Kshatriya, a casta dos comerciantes, a casta dos guerreiros, né? Você tem aí a casta dos serviçais e você tem os Dalits. Com certeza sua mamãe, às vezes até seu papai, há pouco tempo teve uma novela chamada Caminhos das Índias. E eu era jovem, né? E eu assisti parte dela e eu ficava um pouco encantado, achava uma coisa muito estranha, né? E às vezes a novela, né, ou um filme, é a arte, né, ensinando um pouquinho pra gente. E era muito estranha essa situação dos Dalits, né? Eles são chamados de intocáveis, tá? Segundo a tradição hindu, eles não foram formados a partir de uma parte do corpo da divindade. Eles são formados a partir da sujeira que está debaixo dos pés da divindade. Então, é uma parte do povo, normalmente muito pobre, renegado a qualquer parte. Eles são intocáveis, tá? As pessoas não podem nem tocar neles, porque segundo a sua tradição, né, isso dá azar. Mas com a Índia moderna, isso está se quebrando um pouco, tá? Se quebra, se modifica um pouco, mas ainda tem uma grande aceitação pela maioria da população, tá? E isso vai fazer com que as pessoas, para ascender socialmente, tá, num território assim, é muito difícil. Se você já está pré-determinado de berço o que você vai ser, se você vai ser comerciante, guerreiro, ou se você vai ser um Dalit, né, uma sujeira, um intocável, então não existe outra maneira de você ascender socialmente, senão você estudando. E aí você cria uma situação onde a Índia é um grande exportador de cérebros, tá?
existem dados que grandes cientistas que estão nos Estados Unidos, a maior parte deles, né, se você pegar por nação, né, de imigrantes, hoje são indianos, tá? Existe uma migração muito grande de indianos que vão para os Estados Unidos ou até mesmo para a Europa, aonde eles possam desenvolver, porque no país deles eles têm essa dificuldade cultural, tá? Então, chegando aqui, economia indiana, né? Falei já, grande mão de obra abundante, um grande mercado consumidor, e isso faz com que a economia indiana seja sempre crescente, sempre na casa entre 5% e 7%, o que é excelente para qualquer país, né? Só para citar, por exemplo, a nossa economia brasileira aqui, nos melhores momentos cresceu, recentes, né? Cresceu 4%, mas a gente não consegue fazer 2% já há quase uma década. E chegando mais aqui, sim, você tem uma indústria cinematográfica, né, na Índia muito grande, depois dos Estados Unidos, né, onde você tem Hollywood, na Índia você tem Bollywood, é isso mesmo, Bollywood, né, que é uma grande indústria cinematográfica, onde eles adaptam alguns clássicos, né, estadunidenses para o consumidor local. Tem na internet, tem muita coisa muito engraçado, entendeu? Você vê assim umas adaptações bem bizarras. Para nós é engraçado, eles se divertem e acham aquilo o máximo, né? E tá, chegamos aqui a Caxemira, tá? A Caxemira é uma região ao norte da China de maioria muçulmana. Lembra que eu falei que o país ele tem uma religião, é um país de maioria hindu, mas você tem uma minoria muçulmana, tá? E essa minoria, ela está ao norte do país. Quando a Índia conseguiu sua independência, essa região, né, dali do Sudeste Asiático, era toda colonizada pelos ingleses. Então eles dividiram o que hoje é o Paquistão, né, pegou sua independência de maioria muçulmana. A Índia, hindu, formou um país. E o que hoje é Bangladesh, na época era no Paquistão do Sul, tá? Também muçulmano. Então ficou essa faixa assim, Paquistão, Índia, né? E Paquistão do Sul, aqui. Essa faixa aqui são todos muçulmanos. Mas por que a Índia não abriu mão desse pedacinho de terra dela aqui? É porque nessa área é a nascente de vários rios importantes para eles. Então a Índia não abre mão disso aí. Então é uma zona de conflito onde esses cidadãos indianos, eles se sentem paquistaneses, tá? Então ali é uma zona de conflito. E isso é importante porque ali você tem também essa região da Caxemira, ela também faz divisa com a China, que é uma grande potência militar, né? Todos nós sabemos. Índia e Paquistão, apesar de serem países relativamente pobres, mas são potências militares, inclusive com arsenal nuclear, e isso é muito perigoso, tá? O uso de uma arma de destruição em massa em países tão cheios de gente poderia causar uma situação irrecuperável, tá? Muitas mortes. Então ali é um ponto de conflito que chama a atenção do mundo inteiro, tá bom? Gente, é isso aí, tá? Exercícios 1 a 5 no caderno, 6 a 10 pode fazer aqui no livro. Me manda o gabarito, me manda a foto aí do caderno. No final da aula tem aquele videozinho, aquela correção. Mesmo que você não puder participar, me manda o retrato, as imagens, tá? Do que você realizou. Depois confere no gabarito. Isso é importante porque conta a sua pontuação de participação, tá bom? E dúvida, me passa um fio, me manda uma mensagem, o professor vai aqui aguardando a sua mensagenzinha, pelo menos o seu oi, tá bom? Beijo e até já. Tchau.